paz de Cristo, bom dia, querido amigo, querida amiga, querido irmão e irmã. Hoje é domingo, dia 28 de junho, o último domingo do mês de junho, e a lição da nossa escola dominical é a lição de número 8, a capacitação do servo de Deus. Estaremos revendo esta lição, que está baseada na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14 ao 26, e na sua introdução fala a seguinte forma: o crescimento da Igreja Evangélica Brasileira tem sido fenomenal. Contudo, se aprofundarmos a análise, por exemplo, em torno do perfil das lideranças, o resultado será assustador. Em muitos casos, o despreparo da liderança é total. Falta de conhecimento da palavra de Deus, pouco compromisso com o Deus da palavra, falta de consagração autêntica à obra do Senhor, déficit intelectual e moral. Qual é a razão disto? O autor da lição nos explica que uma das respostas é a falta de capacitação daqueles que estão à frente da igreja. O texto em si, na lição, apresenta para nós também advertência contra os falatórios inúteis, contra as contendas de palavras que para que nada aproveitam na casa do Senhor. O tema é repetido e enfatizado em todo o texto. E o apóstolo Paulo cita o falar de Himeneu e Fileto, que andavam desvirtuando a fé de alguns com as suas heresias. Lição boa de estudar, lição boa que fala sobre a capacitação do servo de Deus, e que possamos juntos, nesta manhã de domingo, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e de como nós devemos nos preparar para trabalhar na obra do nosso Deus. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição nem possibilidade alguma. Deus se importa com o teu sofrer, e nesse dia vai trazer a solução que vai mudar a sua vida. Sua noite findará, o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha, Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição nem possibilidade alguma. Deus se importa com o teu sofrer, e nesse dia vai trazer a solução que vai mudar a sua vida. Sua noite findará, o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus dará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Aleluias! Deus fará um caminho, e as portas que você precisa
Ele abrirá. Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Abra na sua casa ou no seu local de trabalho a Bíblia Sagrada, se assim você puder fazer, no seu celular ou a Bíblia impressa mesmo, e nós estaremos lendo a palavra do Senhor Deus no Salmo de número 25, cujo título, Salmo de Davi, cujo título é Oração por Auxílio Divino. Vamos ler do verso 1 até precisamente o verso de número 7. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, e nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tem
cedo Jesus virá. Terás em breve, terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Oh, aleluia. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, porque bem cedo Jesus virá, porque bem cedo Jesus virá. Quero convidar você que você possa abrir agora, querido irmão e irmã, meu amigo e amiga, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29 ao verso 31. Acredito que você conheça bem esse texto da palavra do Senhor Deus, que Deus colocou em nosso coração para este momento trazer a ti. Marcos 1, verso 29 ao 31 diz assim: A cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão Pedro achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Esse texto da palavra do Senhor Deus nos mostra a cura da sogra de Pedro através do poder do Senhor Jesus Cristo. Mas esse texto também nos mostra aqui a autoridade do Senhor Jesus, a autoridade que ele tinha, que ele tem, de repreender a enfermidade e de transformar todas as coisas. Nós observamos que Jesus Cristo estava em Cafarnaum. Se você observar o versículo 21, nos fala que Jesus Cristo estava em Cafarnaum, estava dentro de uma sinagoga, antes dele ir para a casa de Pedro, e estando ele nessa sinagoga, ali ensinando a palavra de Deus, ensinando a doutrina da palavra do Senhor, quem estava ali dentro, os escribas que estavam naquela sinagoga, as pessoas que ali estavam se maravilhavam, diz o versículo 22, da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas ensinavam. Jesus ensinava diferente, ensinava como quem tem autoridade. Jesus é o Filho de Deus. Mas mesmo naquela sinagoga, naquele ambiente religioso,
anterior à ida de Jesus à casa de Pedro, onde a sogra estava doente, ali observamos que a Bíblia fala no verso 23 que não tardou muito. Com Jesus na sinagoga, as pessoas maravilhadas pela autoridade com que ele falava da palavra de Deus e da maneira como ele se expressava na palavra de Deus, não demorou muito. Mas um homem apareceu naquela sinagoga. E esse homem, o verso 23 nos diz, que era um homem possesso de espírito imundo. E quando ele chega lá, ele já começa bradando, já começa falando. E não o homem em si, mas o espírito impuro, demoníaco que estava no corpo daquele homem. E o que ele fala então? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E ali nós observamos então que o próprio demônio sabe quem Cristo é, sabe a identidade do Senhor Jesus Cristo. O demônio crê em Deus, o demônio crê em Jesus, porque sabe da existência de Deus, sabe da existência do Filho de Deus. Mas crer na existência do Filho de Deus e recebê-lo na sua vida como Salvador e Senhor da sua vida é algo totalmente diferente. Porque muitas pessoas, se perguntarmos nas ruas se elas creem em Deus ou se elas creem em Jesus, Filho de Deus, elas vão dizer claramente, sim, eu creio em Deus, sim, eu creio em Jesus, Filho de Deus. Mas não é somente crer em Deus, não é somente crer em Jesus, mas é você recebê-lo no seu coração e segui-lo através do seu coração, seguir a Jesus, seguir a palavra do Senhor Jesus, ter ele como orientador da sua vida, como aquele que guia o seu coração, a sua mente e a sua vida. Os demônios, eles criam no Senhor Jesus, tanto criam que eles falam para Jesus, ora, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, e nessa hora o Senhor Jesus então repreende aqueles demônios. E como ele faz isso? Jesus, simplesmente no verso 25, ele repreende dizendo para eles, cala-te e sai desse homem. Jesus não dá conversa, Jesus não empreende diálogo com o demônio, porque o demônio é um ser mentiroso, é um ser em que não há nenhuma verdade. Jesus então não conversa com ele, Jesus manda ele se calar, e ao mandar ele se calar, Jesus então o repreende e dá uma ordem expressa para sair daquele homem. Jesus é aquele que faz o bem aonde ele estiver, onde Jesus andar, onde ele caminhar, ele faz o bem. Estava a sinagoga, que representava um ambiente religioso, ali Jesus Cristo fez o bem. Trouxe a palavra, repreendeu o mal que estava no corpo daquele homem, expulsou o demônio do corpo daquele homem. E depois disso, então, ele vai para a casa de Simão Pedro, que é o texto que nós acabamos de ler com você. Quando ele vai para a casa de Simão Pedro, alguns estudiosos dizem que ele foi para lá, talvez, por um convite de Simão Pedro, de André, seu irmão, para que ele jantasse, ceasse na casa deles. Outros dizem que ele foi lá de uma maneira social, ao sair da sinagoga, acompanhou então Simão até a sua própria casa, porque Simão morava também em Cafarnaum. Outros já dizem que Jesus foi para lá porque já tinha conhecimento através de Simão e de André que a sogra de Pedro estava acamada. Na verdade, não sabemos, o que a Bíblia não registra, não fala, como foi a saída de Cristo para aquele lugar. O que nós sabemos é que Jesus Cristo, de fato, foi para aquela casa em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade da região da Galileia. A maioria dos discípulos de Jesus vieram da Galileia. Jesus tem um grande apreço pela Galileia, pela região da Galileia. Jesus tem um grande apreço pela cidade de Cafarnaum, onde ele pregou muito a palavra, onde a casa ficava abarrotada de pessoas para ouvirem ele em Cafarnaum pregar a palavra de Deus. O fato é que Jesus Cristo entra na casa de Pedro. Ali possivelmente morava Pedro, morava a esposa de Pedro. Pedro tem uma sogra, Pedro é casado, então morava Pedro, morava a sua esposa. Alguns estudiosos dizem que a sogra de Pedro talvez morasse nessa casa também, por ela estar doente e acamada dentro desta casa. E possivelmente também, através dos outros evangelhos, observamos que André também, André, que é irmão de Simão Pedro, também morava nessa casa. Ali então morava uma família e Jesus entra nesta casa. E quando Cristo entra nessa casa, na casa de Simão Pedro, entendemos então que pela reação de Jesus, nós temos 3 atitudes de Jesus. 3 atitudes. E essas 3 atitudes de Jesus promoveram 2 reações na sogra de Pedro.
A atitude de Jesus, nós podemos observar, que a Bíblia Sagrada coloca para nós, é que a palavra do Senhor nos diz que Jesus, então, no versículo 31, se aproximou dela. Porque quando Cristo entra naquela casa, ali ele toma conhecimento, porque pessoas chegam a ele, possivelmente Simão, possivelmente André, chegam a ele e dizem que a sogra de Pedro estava acamada. E a Bíblia fala aqui com febre, nesse capítulo 1 de Marcos, verso 30. Mas se olharmos os outros evangelhos, de Lucas e também o evangelho de Mateus, vamos observar que a Bíblia fala que ela estava com muita febre, que ela estava realmente com uma febre altíssima. Então entendemos que essa mulher está muito doente. A febre está alta, a febre está fortíssima, ela já é uma senhora, ela está acamada, e o fato dela estar acamada mostra como a doença a abateu. Ela estava tão frágil, tão fraca, que em pé não conseguia ficar. Estava tão fraca e acamada, a febre tão alta no seu corpo tão quente, tão frágil, tão fraco, que ela teve que ficar deitada na cama, de fato, porque não tinha força nas pernas, disposição para poder ficar em pé, para poder se levantar e para poder conversar com as pessoas que estavam entrando naquela casa, que era Jesus, que era o seu genro Pedro, que era o André, irmão de Pedro, e outros também, como Tiago e João, que acompanharam Jesus para essa casa também. Mas o fato de Jesus Cristo entrar naquela casa já é o prenúncio da bênção naquele lugar. Jesus antes tinha feito bem, expulsado o demônio do corpo de um homem e deixado aquele homem liberto naquela sinagoga, onde aquele homem foi tomado por espíritos demoníacos, mas onde Jesus estava. E o Jesus ali, naquele lugar, naquele ambiente religioso, realizou bem. Mas Jesus não realiza o bem somente em ambientes religiosos. Mas Jesus realiza o bem também dentro das casas, no seio das famílias, como nós temos nesse texto aqui, que ele entra na casa de Pedro. Na casa de Pedro, Jesus também realiza o bem. Ele faz o milagre. A primeira atitude de Jesus, então, ao tomar conhecimento por aqueles homens, que aquela mulher estava acamada, ao entrar naquela casa, a primeira atitude de Jesus está no verso 31. Jesus se aproxima daquela mulher. A mulher está acamada, a mulher está doente, a mulher não tem condição de se levantar, o seu organismo está tomado pela doença. A febre é um prenúncio, é um sinal que algo não está bem. Algo não está bem nela, naquela mulher, por isso a febre. E então, neste momento, nós observamos que o Senhor Jesus se aproxima daquela mulher. Então, Jesus Cristo, ele se aproxima dela, se aproxima da sogra de Pedro. Ele se aproxima daquela mulher que está deitada naquela cama, ele se inclina na sua direção. Ao se aproximar, ele se inclina na sua direção, e esta é a primeira atitude, se aproximar, se inclinar. E a segunda atitude de Jesus, que a Bíblia Sagrada coloca para nós, é que ele tomou aquela mulher pela mão. Jesus Cristo, Filho de Deus, toma aquela mulher pela mão, e quando ele toca nela, toma ela pela mão, e é a segunda atitude. Primeiro ele se aproxima dela, e a segunda, ele toca naquela mulher que precisava dele, porque estava doente e não tinha como reagir à doença que tinha invadido o seu corpo. E tanto isso é verdade que ela estava deitada naquela cama. Jesus, olhando aquela mulher, ele se aproxima, toca na mão dela, e ao tocar na mão dela, a Bíblia Sagrada fala que a febre deixou. Não foi uma cura gradual, ela não foi melhorando aos pouquinhos ou aos poucos, mas na verdade ela melhora de uma maneira total e rápida e plena, e é tão rápido e plena a sua recuperação que a Bíblia Sagrada nos fala depois que essa mulher então, ela se levanta. Jesus se aproxima dela, Jesus toca naquela mulher e Jesus liberta aquela mulher. O terceiro ato dele, ele, pelo seu poder, ele liberta aquela mulher da doença que estava afligindo ela. Ao entrar naquela casa, o Senhor Jesus promove o bem dentro daquela casa. Jesus ao entrar naquele lugar e a curar aquela mulher, ele mostra o poder que ele tinha, a autoridade que ele, Jesus Cristo, tinha sobre toda forma de doença. Jesus é poderoso para curar qualquer tipo de doença. Jesus é aquele que transforma todas as coisas,
Tudo foi feito por ele e para ele. E ao entrar naquela casa, ao estar junto daquela família, ao ser informado do que estava acontecendo, o Senhor efetivou naquele lugar o seu milagre. Ele realizou o bem naquele lugar. E quando vemos Jesus Cristo realizando o bem aonde ele anda, por onde ele anda, nós aprendemos que também esta é a nossa função. Nós que somos seguidores do Senhor Jesus, aonde nós andarmos, homens e mulheres que conhecem a Deus, que conhecem a Cristo, que são seguidores de Cristo, nós temos que realizar o bem. Aonde estivermos, temos que realizar o bem. Aonde estivermos, podemos levantar uma palavra de oração ao Deus que pode todas as coisas, para que Ele derrame o teu poder naquele lugar onde nós estamos e que nós estamos tomando informação que aquele lugar precisa do Senhor. Aonde andarmos, possamos, como Jesus, realizar o bem. Se estamos anunciando a palavra e vemos coisas erradas naquele lugar, que possamos repreender em nome de Jesus, como ele fez na sinagoga, quando aquele homem com o espírito demoníaco entrou. Se entrarmos numa casa e houver doença naquela casa, seja física, seja espiritual, seja emocional, que você possa ter ousadia no Senhor e levantar uma oração ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que é o médico dos médicos e que pode e tem poder de curar toda sorte de doença. Ao se aproximar dela, ao tocar nela, ao se inclinar para aquela mulher que estava acamada, e quando tocou nela, retirou toda a doença, Jesus mostrou o seu poder, todo o seu poder e o amor que ele tem pelas famílias. A reação daquela mulher foi duas reações. A Bíblia diz para nós aqui a reação da sogra de Pedro. A reação está no versículo 31. A febre a deixou, porque Cristo deu palavra de ordem para aquela febre sair do corpo daquela mulher. E então, diz a Bíblia, passando ela então a servi-los. Ela se levanta com disposição, porque não existe mais doença no seu corpo. E ela serve a Jesus, serve aqueles homens que ali estavam. Duas reações da sogra de Pedro. Ao ser tocada pelo poder de Jesus, ao ser tocada pela graça da cura do Senhor Jesus, ela se levanta totalmente curada e disposta e passa a servir ao Senhor Jesus. Essa é a reação daquela que é tocada pela ação do Espírito Santo e que mostra para ele e para ela um Cristo vencedor, vitorioso, que pode todas as coisas e que ainda hoje, nos dias de hoje, aí na tua casa, você que está me olhando agora, me vendo agora, aí no seu local de trabalho, você que está agora podendo pelo celular ouvir e participar deste culto, Deus, através de Jesus, pode agir agora na sua casa. Não importa como Pedro levou Jesus naquele lugar, se foi um convite, um chamamento ou não, mas o que importa é que Jesus entrou naquela casa. E quando ele entra numa casa, Jesus realiza o bem dentro de um lar. Que Jesus possa entrar na sua casa, que Jesus possa estar agora na sua casa, aí onde você está, e que o Senhor Jesus possa estar agora colocando a sua mão sobre você e sobre as pessoas do seu lar e promovendo agora a cura, libertação dentro da sua casa. Mas você acha que acabou a história aí? Depois que a sogra de Pedro levantou-se disposta, curada e passou a servi-los? Não parou aí. Porque Jesus realiza milagres e realiza o bem em todos os lugares. Lembra? Ambiente religioso, sinagoga. Ele libertou aquele homem do demônio. Volto a dizer a você, você acha que terminou aí? Não. Cristo, ao ser retirado daquela casa, ao cair do sol, diz a Bíblia Sagrada no verso 32, trouxeram Jesus todos os enfermos e demoniados. Toda a cidade estava reunida à porta de Cafarnaum. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus realizou o bem no ambiente religioso. Jesus realizou o bem dentro de uma casa, junto a uma família, curando aquela mulher, a sogra de Pedro. E Jesus também em ambiente externo, na rua. Jesus também curou todas as pessoas que foram a ele, com todo tipo e sorte de enfermidade, incluindo endemoniados que ali estavam. Por onde Jesus andava, ele realizava o bem. E isso que eu digo para você nesta manhã, amado. Por onde você estiver,
por onde você estiver, realize o bem. Não importa que as pessoas pensem em você, não importa que as pessoas façam para você o bem ou o mal para você, mas a sua reação tem que ser sempre a reação do bem. Jesus, por onde andava, ele realizava o bem. Ainda que as pessoas não quisessem ele lá, ainda que as pessoas quisessem expulsar ele de lá, Jesus, no seu ministério terreno, a sua igreja que ele levantou, ensina a nós, discípulos dele, a fazer o bem. Aonde você estiver, nas ruas, em casa, na igreja, no local de trabalho, aonde você estiver, em oração a Deus, faça sempre o bem, como fazia e faz o Filho de Deus. Que Deus nos guarde com esta lição maravilhosa da cura da sogra de Pedro, quando Cristo, Filho de Deus, se aproxima, toca na mão dela e a liberta de todo o mal que estava dentro do corpo daquela mulher. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, adentramos tua presença através da palavra de oração. E nos lares, nas casas, aqueles que podem estão com suas mãos ao coração, de olhos fechados, orando a Ti. Te agradecemos o dom da vida, te agradecemos que o Senhor é um Deus que nos guarda, nos protege, conserva as nossas vidas e mediante tudo de ruim que acontece nesta terra ou que está acontecendo nesta terra, nos sentimos guardados e protegidos por Ti. Porque até mesmo dentro da calamidade, do caos, sabemos que temos a Sua proteção, sabemos que não estamos sozinhos, mas sabemos que a palavra que Cristo expressou para os seus discípulos antes de ascender aos céus é verdadeira para toda a igreja, porque Ele colocou claramente que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E sabemos que o Senhor Jesus está conosco. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por estar conosco em todos os momentos, Senhor Deus. Guarda nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Guarda o nosso país. Guarda os povos da terra, Senhor Deus. E fortalece-nos, ó Pai. Fortalece-nos na Tua palavra para podermos andar nesta terra, mesmo com o caos que aqui está acontecendo. Podemos andar nesta terra tendo resposta, tendo palavra para quem perguntar o significado da nossa fé. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja pelo santo e maravilhoso nome de Jesus. Receba a bênção, querido irmão e irmã e caro amigo. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo e as doces consolações do Espírito Santo, seja agora, amados irmãos e irmãs, sobre as vossas casas, sobre os vossos corações, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Senhor Jesus.